Boa noite, irmãos. Boa A paz do noite. Senhor. Amém. Hoje vai começar o propósito, os 8 países onde os cristãos são mais perseguidos. E hoje eu vou falar sobre o 8º país, que é o Paquistão. O Paquistão, ele está na Ásia. A sua capital é Islamabad. A sua população é cerca de 245 milhões de habitantes, sendo 97% que serve ao islamismo, de 1 a 2% serve a Cristo e 1% tem outra crença. O Paquistão ele foi fundado em 1947 por Muhammad Ali Jinnah, que criou com o intuito de ser um estado onde as pessoas pudessem ter a liberdade religiosa, que pudessem crer em quem elas tivessem fé. Porém, em 1977, isso mudou, porque o país começou a ser governado por um general Zia-ul-Haq, que trouxe a lei islâmica, que é a Sharia, e em 1986 ele introduziu a lei da blasfêmia, que restringiu essa liberdade da pessoa servir quem elas tivessem fé, e se perdura até os dias de hoje. E como que é a perseguição aos cristãos lá no Paquistão? As leis de blasfêmia do Paquistão são frequentemente usadas para atingir grupos minoritários, como os cristãos. Cerca de 1/4 de todas as acusações de blasfêmias são dirigidas a seguidores de Jesus, que representam apenas 1,8% da população. As leis de blasfêmia prevêem a pena de morte, raramente executada. As pessoas acusadas de falar contra o Islã. Os acusados ficam vulneráveis a ataques ou assassinados por multidões de extremistas islâmicos. A lei da blasfêmia, irmãos, ela é frequentemente usada para incriminar a minoria, como os cristãos. E eles diariamente vivem e correm esse risco, de serem acusados. E desde o menor comentário que eles fizerem e os muçulmanos interpretarem de forma errada, eles podem ser acusados de blasfêmia. E com isso, eles ficam suscetíveis a ataques pelas multidões, a serem presos, a violências. E também é uma forma que eles têm de silenciar o cristão, porque não podem falar abertamente de Jesus e nem pregar o evangelho. E em alguns casos também, por exemplo, se a pessoa tem descendência muçulmana e ela deixa de servir ao islamismo para servir ao cristianismo, elas têm a punição de morte. Então, essa lei é muito rigorosa. A cada dia mais os extremistas usa de maneira errada, Em muitos casos, eles acabam sendo equivocados porque acabam não tendo provas suficientes de que as pessoas cometeram esse crime, como em alguns casos que eu vou estar citando para vocês. Pode, por favor. Aqui no caso, o senhor Nazir, ele no ano passado, no caso ele tinha 72 anos, no ano passado ele foi acusado de profanar contra o Alcorão, que no caso é desrespeitar a Bíblia deles, E uma multidão, quando soube disso, foram até a casa dele, se ajuntaram um grupo junto com os extremistas, acabaram linchando e apedrejando eles injustamente, sem ao menos saber se realmente eles tinham praticado esse crime. E ele, infelizmente, veio a falecer devido aos ferimentos, e a sua família, quando foi questionada se ele tinha realmente blasfemado contra o Corão, a sua família desmentiu, porque eles inventaram, para acusar por ser um cristão, e infelizmente acabou que ele sofreu injustamente isso, Outro caso também que acontece com muita frequência, irmãos, são a perseguição à igreja. As igrejas, elas mesmo tendo seus cultos, os cristãos que frequentam temem e têm medo de a qualquer momento eles sofrerem ataques e bombardeios, Então eles ficam mais reclusos, Mesmo buscando a palavra de Deus, menos podendo estar no seu momento ali com Jesus, eles temem que podem acontecer isso. Em 2023, como vocês podem estarem vendo aqui nas imagens, na cidade de Jarunwala foi levantado um falso rumor de que 2 irmãos cristãos haviam sido acusados de blasfêmia. E mais uma vez os extremistas e uma multidão foram até as igrejas, aproximadamente 15 igrejas, e algumas casas de alguns cristãos, como vocês puderam ver, e atearam fogo nas igrejas, nas casas dos cristãos
E alguns cristãos também vieram a falecer porque eles não aceitam de nenhuma maneira ser contrariado e ter outra religião, outro Deus ser adorado. E eles acabaram realizando essa violência. E alguns cristãos que presenciou e que ficaram vivos, eles informaram que Bíblias recentes que eles tinham recebidos, eles ajuntaram, fizeram um montante e atearam fogo, né? Então, é triste, né, irmãos? A gente saber que os cristãos lá no Paquistão vivem diariamente essa perseguição, sofrem de maneira totalmente errônea, né, sem ter realmente prova contundente de que realizam o que para eles é um crime. E em outro caso também que teve, que são as Bíblias que foram queimadas, da jovem Machi. Ela tinha 19 anos quando aconteceu isso. Era uma jovem que ela era perseguida diariamente por um jovem muçulmano que queria casar com ela e queria que ela se convertesse ao islamismo. E ela não aceitava de maneira alguma, né, trocar a sua fé. Então, num determinado dia, quando ela foi trabalhar, descendo do ônibus, ela foi desprevenida. Esse rapaz muçulmano e um outro amigo acabaram que jogaram um ácido nela, o que acabou ocasionando a desfiguração no rosto delas. Ela teve 20% do corpo queimado. Graças a Deus ela não faleceu, mas teve várias sequelas por causa disso. E mesmo assim, ela não negou a sua fé. Ela permaneceu firme em Cristo, né? E a sua família também não aceitava, porque a família dela também era cristã. E não achava justo ela casar com uma pessoa e se converter a outra religião. As mulheres também, irmãos, que são cristãs, sofrem muito lá. Elas, na maioria das vezes, são sequestradas, são obrigadas a casar forçadamente. Elas sofrem violência, abusos na escola, em ambiente escolar, no ambiente de casa, na rua. Corre o risco também do tráfico humano. Elas não têm voz, não têm direito a absolutamente nada. E também são obrigadas a converter ao Islã. E quando eles não conseguem fazer a conversão dessa mulher, eles liberam elas, porque para eles é vergonhoso quando eles não conseguem converter uma pessoa ao islamismo. E os homens, eles também sofrem também, porque eles não têm voz, e eles também têm medo das falsas acusações da blasfêmia, e eles acabam ficando com os piores trabalhos, os trabalhos mais perigosos e insalubres, como limpeza de esgotos. Muitos são escravizados em fábricas de tijolos por anos, né? Não podem ter um cargo superior aos muçulmanos. Eles não aceitam, porque para eles quem serve ao islamismo tem que ser superior a tudo e a todos. Mas muitos acabam ficando, né, com esse trabalho, mesmo assim sendo degradante, porque é o pão de cada dia que eles têm. Mas eles permanecem com a fé em Deus. Eles continuam tendo a sua fé de forma sigilosa, mas continuam acreditando em Deus. No Paquistão também, os cristãos, eles são vistos como a pior classe. Eles são discriminados, são diminuídos. Além da perseguição do governo, eles são perseguidos pelas suas próprias famílias, pela sociedade. Tem um título que eles chamam os cristãos de Shura, que quer dizer imundos. Então, assim, eles têm totalmente nojo dos cristãos. Assim, então, que eles puderem diminuir, deixar eles na pior situação, eles deixam. Mas os cristãos, vivenciando isso diariamente, eles permanecem em Deus, permanecem pregando o Evangelho, permanecem vivenciando dentro da palavra de Deus, na sua forma secreta, né? E mesmo diante de tudo isso, irmãos, uma coisa que eu achei muito forte, que eles falam que mesmo a perseguição, mesmo a violência, mesmo eles sendo discriminados, para eles isso não é nada perante o que Jesus passou por nós, né? Então eu achei isso muito forte que eles falaram, que acreditam que devem servir a Deus, né? Que isso não é nada, que a perseguição que eles vivenciam não é nada. Então isso fica de reflexão para nós, irmãos. Será que nós temos valorizado a liberdade que nós temos hoje? De poder ouvir a palavra, de poder pregar sobre Jesus, falar do seu amor, de poder andar com a Bíblia lá fora e não ser oprimido por ninguém? Será que a gente tem visto que às vezes os nossos problemas, perto do que os irmãos no Paquistão estão vivenciando, é muito pequeno? E mesmo assim eles não deixam de cultuar, eles não deixam de buscar a Deus,
de servir ao Senhor, né? Que nós possamos, irmãos, ter essa reflexão, né? Podemos falar mais de Jesus, poder falar do seu amor, poder falar da sua graça, né? E olhar para esses nossos irmãos, né? Eu peço também para que os irmãos possam orar, né? Para que Deus venha alcançar aos líderes do Paquistão, para que os olhos espirituais deles venham ser abertos, né? Para que eles também possam encontrar a verdade. Que orarmos também, irmãos, pelos cristãos paquistanês, para que mesmo diante a tudo isso que eles vêm vivenciando, né, a violência, a perseguição, até mesmo a morte, que eles possam manter a sua fé e poderem ter alegria em Deus. E para que aqueles que têm tanto ódio, né, tanto rancor, tanta assim, não tem essa aceitação de que se não for o islamismo não pode ser outro, que eles possam ser alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Então, que vocês possam refletir, irmãos, essas semanas, sobre a liberdade que nós temos de servir a Deus, sobre a oportunidade que a gente tem todos os dias de falar do amor do Senhor Jesus e colocar aí nas nossas orações os irmãos do Paquistão, né? Para que mais pessoas, para que missionários sejam levantados naquele lugar e que o Evangelho de Deus venha se propagar a cada dia mais. Amém?